Semana passada a gente leu em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e hoje no capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. A vinda do Senhor é certa e repentina. E depois, versículo 4, a necessidade de vigilância. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Pai, fala conosco mais uma vez nesta manhã bendita. A Tua glória enche esse lugar. A Tua glória enche os nossos corações. O Teu Espírito Santo transborda em nossas vidas, ó Pai. Isso para nós é tão importante, porque isso é a obra do Senhor, não é produzido por mãos humanas. Agora, Senhor, mais uma vez, fala aos nossos corações. Tira, Senhor, todo o objeto de distração e nos permita, Pai, ter o foco na Tua palavra. Que não venhamos desaperceber de nada, mas estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. Obrigado. A doutrina das últimas coisas, alguém chama da doutrina da segunda vinda de Cristo, tem despertado o interesse de muitas pessoas nos últimos séculos, principalmente os evangélicos. Diversos livros, obras, foram escritas a respeito disso, ao longo desses anos. Cada livro é escrito com uma perspectiva diferente, cada um tem um ponto de vista diferente sobre aquilo que lê, sobre aquilo que entende. E muitas pessoas também vão colocando no papel aquilo que entende, aquilo que vai compreendendo do que leu. E essa relativização da doutrina, né, de você olhar para um texto e dizer, olha, isso aí é muito relativo, eu entendo de uma forma, você de outra. Isso trouxe um enfraquecimento doutrinário, nesse ponto de vista. Trouxe também um enfraquecimento na fé de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo um fortalecimento na fé de tantas outras. E aqueles que se fortaleceram na fé, houve também um engajamento missionário no coração de muita gente e no coração de tantas outras pessoas. Houve desvios sérios e graves. Então você vai encontrar vários pontos de vista, mas basicamente dois extremos nós encontramos quando nós lemos um texto como esse, ou quando nós discutimos uma matéria como essa. Em primeiro lugar, você vai encontrar um grupo de pessoas que são curiosas. E essas pessoas, elas deixam de fazer a obra de Deus. E elas começam a investigar. Elas começam a fazer seus cálculos. Elas começam a fazer suas matemáticas. Elas começam a tentar se aprofundar e se aprofundar no afã de mergulhar nas profecias bíblicas. E elas se entusiasmam com aquilo que encontram, com aquilo que pensam ser a verdade,
e, de maneira inconsequente, acaba aqui marcando datas, marcando dias, horários, locais, em que eles creem supostamente que acontecerá a segunda vinda de Cristo, esse evento escatológico. A grande tese de Paulo é que a igreja, ela não deve se preocupar com isso. Ela não deve se ocupar com as minúcias da data da segunda vinda de Cristo. Nós não devemos, entende Paulo, nos preocupar com datas, horários e locais. O que nós devemos é estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Devemos estar vigilantes para a segunda vinda de Cristo. Essa é a compreensão de Paulo. Porque a Bíblia, ela em nenhum momento especula sobre a segunda data, sobre a data da segunda vinda. A Bíblia manda você vigiar. A Bíblia manda você não parar de trabalhar, fazer a obra, até que chegue esse grande dia. Paulo não vê a necessidade aqui, especialmente no versículo 1, de falar acerca de tempos e épocas da segunda vinda. Porque ele entende que não cabe a ele julgar a necessidade disso. Porque ele entende que já havia ensinado para aquele povo que esta matéria de data, hora, local, estava além da capacidade dele, além da compreensão dele. E como eu disse, o papel da igreja não é saber tempo, o papel da igreja não é saber hora em que Deus Pai reservou para segunda vinda de Cristo, mas está engajada na obra e preparada espiritualmente para a segunda vinda. O dia e a hora não foi revelado nem aos anjos, nem ao Filho, nem a nós. É da autoridade exclusiva do Pai. Está escrito lá em Mateus 24 e 36, também em Lucas capítulo 1, versículo 7. Então, nosso primeiro ponto é esse. Existem aqueles grupos que se entregam à curiosidade. Em contrapartida, há um outro grupo que se entrega à incredulidade. De um lado, os curiosos, do outro, os incrédulos. Se por um lado existem aqueles que deixam de fazer a obra de Deus, por causa da expectativa iminente da segunda vinda de Cristo, há também aqueles que vivem despreocupadamente a vida, sem dar crédito, sem acreditar que a segunda vinda de Cristo está próxima. E essas pessoas, porque não acreditam, porque não levam em conta, elas zombam, elas escarnecem. Elas dão as costas a essa verdade tão profunda. Tanto que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, havia desde aquela época um grupo de pessoas que diziam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como no princípio da criação. Então, nós temos esses extremos, de um lado os curiosos, dos outros os incrédulos, tantos outros grupos que nós temos aí. E a pergunta que se faz é: e a igreja? O que a igreja deve pensar? De que forma a igreja deve ser a postura da igreja? Como a igreja de Cristo deve se portar? Que atitude nós devemos ter em relação à segunda vinda de Cristo? E aí é sobre isso que a gente vai examinar aqui, nesta primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Fazendo a pesquisa sobre esse assunto, eu encontrei um teólogo americano chamado George Barlow. Ele disse que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com atitude de expectativa. A igreja deve estar vigilante. A igreja deve estar corajosa. E a igreja deve estar confiante. E a gente vai considerar esses pontos, então. Grande expectativa, vigilância, a coragem e a confiança. A gente leu na semana passada o capítulo 4. E lá no capítulo 4, versículo 13 ao 18, o apóstolo Paulo vai responder ali uma pergunta sobre a situação daquelas pessoas que morrem em Cristo, dizendo que elas não estão em nenhuma desvantagem com respeito aos vivos.
E agora Paulo respondeu mais uma pergunta da igreja a respeito do tempo e da forma da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que a segunda vinda de Cristo virá num tempo desconhecido pela igreja. Veja no versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo já havia ensinado a igreja sobre o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo certo, o momento certo. Nós chamamos do tempo de Deus. E o Cronos é da onde desenvolve a palavra cronologia, é o tempo do homem, o momento do homem. Paulo já tinha tratado sobre isso. No versículo 1 ele fala tempos e épocas, para falar sobre o Cronos e o Kairos. Jesus fez a mesma coisa também com os apóstolos, lá em Atos, no capítulo 6, dizendo que não competia a eles saber tempos e épocas. Mateus 24, ali é dito que a segunda vinda de Cristo só é conhecida por Deus. Ou seja, qualquer especulação sobre essa data é pura perda de tempo. Qualquer especulação a respeito dessa data é desperdício, é desobediência à palavra de Deus. Mas a igreja em Tessalônica, ela é insistente. A igreja em Tessalônica, ela queria sim saber sobre o tempo da segunda vinda de Cristo. Mas Paulo não tem nada a acrescentar, além daquilo que ele já havia ensinado àquelas pessoas enquanto ele estava entre elas. Eles queriam saber com precisão. Eles queriam saber a data exata, eles queriam saber o horário exato, eles queriam saber o local exato da segunda vinda. Mas Paulo não é nenhum escatologista que se detém às datas. Ele não vive ou não viveu com uma calculadora na mão, fazendo contas, como muitas pessoas fazem até os dias de hoje, para marcar datas. Ele não anda com um mapa profético na mão, fazendo conexões, fazendo links do Antigo Testamento com o Velho Testamento, acontecimentos históricos, acontecimentos atuais, para chegar numa conclusão, então, sobre o dia, a hora e o local exatos da segunda vinda de Cristo. Ele já havia ensinado à igreja que a ninguém foi dado a conhecer com precisão o tempo da segunda vinda de Cristo. Somente Deus sabe o dia e a hora. Muitas igrejas, infelizmente, elas estão tão preocupadas com os sinais da segunda vinda que elas esquecem de fazer a obra de Deus. Elas deixam a obra de Deus de lado. Jesus já está vindo mesmo, não precisa de fazer mais nada disso. Jesus está às portas mesmo, não precisa mais de fazer isso ou aquilo outro. Então esse é o nosso primeiro ponto. Ele virá num tempo desconhecido pela igreja. Versículo 1. Versículo 2, ele virá de uma forma repentina, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia, com precisão, de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. E essa palavra aqui, com precisão, ela significa detalhadamente. Muitas pessoas hoje, elas desejam ardentemente informações detalhadas a respeito do tempo, a respeito do curso dos últimos eventos. E existem até mesmo escritores que estão dispostos a responder as perguntas escatológicas mais minuciosas possíveis, com muita imaginação. Responde tudo, como se ele detivesse o controle desse tempo. Existe um grupo de irmãos amados chamados dispensacionalistas. Eles acreditam em várias dispensações até a segunda vinda de Cristo. Nós não cremos na doutrina dispensacionalista. Nós cremos que há uma única grande dispensação entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A Igreja de Nova Vida não adota a doutrina dispensacionalista, desde o bispo Roberto. Pastor Hércio, que esteve ao longo dos anos à frente dessa igreja, não adotava a doutrina dispensacionalista, que acredita que o tempo é dividido em ciclos, que se abrem e se fecham, e vários ciclos até chegar à segunda vinda de Cristo. Nós cremos numa grande e única dispensação entre a primeira e segunda vinda. Mas os dispensacionalistas, eles oferecem
um cronograma, ou vários cronogramas exaustivos, bem aprofundados acerca da segunda vinda de Cristo, acerca dos acontecimentos futuros. Mas Paulo não foi assim. Em nenhum momento Paulo fez assim. Quando pediram para ele isso, quando pediram um cronograma para Paulo, quando pediram a Paulo informações detalhadas, ele nada tinha mais a dizer, além daquilo que ele disse nessa passagem aqui, que nós acabamos de ler. Os professores, os estudiosos, eles iriam fazer muito bem se eles seguissem o exemplo de Paulo. Como diz em 1 Coríntios 4:6, evitando ir além daquilo que está escrito. Se a Bíblia não diz, eu não posso dizer. Se a Bíblia não fala, eu não posso falar. O que ela diz então? Ela diz que a segunda vinda de Cristo virá como um ladrão de noite. Jesus faz essa mesma comparação em Mateus 24:43, em Lucas 12:39. Pedro também faz essa mesma comparação em 2 Pedro 3:10. Ou seja, Jesus virá de uma forma repentina. Jesus virá de uma forma rápida. Essa vinda como um ladrão, ela também é descrita como relâmpago. Como aquele flash de um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ela também é descrita na Bíblia que vai acontecer de maneira tão rápida como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Ela virá também, a Bíblia descreve como o grito do noivo. O grito do noivo. E não haverá mais tempo de se preparar quando o último sinal acontecer. Quando a trombeta tocar, quando você despertar, que chegou o dia e a hora, aí será tarde demais. O momento é hoje, o momento é agora. Amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Porque quando o noivo chegar, a Bíblia diz que a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Terceiro ponto aqui, no versículo 2 ainda, segunda vinda de Cristo será inesperada. Por que inesperada? Porque, via de regra, o ladrão, quando vem, ele pega a família de surpresa. Não é esperado a sua chegada. É repentina. Ele sempre chega de surpresa. Ele sempre surpreende. Ele não manda um WhatsApp dizendo, olha, vai ser, a minha chegada aí na sua casa vai ser no dia X e na hora Y. Ele não manda uma mensagem antecipada avisando para você qual vai ser o seu plano. Olha, eu vou entrar pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Eu combinei com alguém lá do condomínio, do prédio, para deixar um portão aberto no horário tal. Ele não vai passar para você o plano dele. Ele não vai dizer, amanhã, tal hora, eu farei uma visita inesperada na sua casa. Esconda num lugar bem seguro os valores que você tem, os bens que você tem. Não, ele vem de maneira repentina. Ele vem de maneira inesperada. Por isso é perda de tempo indagar quanto tempo falta. Quando será? É uma perda de tempo. E a Bíblia vai além, ela diz que quando Cristo voltar, as pessoas estarão distraídas. As pessoas estarão ocupadas com suas próprias vidas, com seus próprios afazeres. Pastor, a minha rotina está intensa demais. Pastor, eu não estou com tempo para nada. Estou preocupado com tantas coisas da minha vida. Está um nó. E a atenção do Senhor não está na sua agenda, tantas vezes. Elas estão despreparadas, desprevenidas. E Jesus vai alertar para esse fato com uma parábola. Ele vai dizer em Lucas 12:39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o ponto de comparação aqui é duplo, porque, em primeiro, expressa a imprevisão do evento. O ladrão vem e pega a família de surpresa, porque não é esperado a sua vinda, não é esperada a sua chegada ali. Segundo ponto aqui, provavelmente devemos também observar que aqui há um elemento de acolhida não bem-vinda.
mas de acolhida ruim. Paulo está olhando aqui o ponto de vista daqueles que descobrirão naquele momento que o dia não é apenas um dia especial, mas é um dia de julgamento. Ele diz então que será repentino e será mal recebido para muitas pessoas, tanto quanto a visita de um arrombador de casas. É a comparação que ele faz aqui. Então, irmãos, o mundo será pego de surpresa. E por que será pego de surpresa? Porque durante toda a sua vida recusou-se a ouvir a palavra de Deus. Recusou-se a atentar para a advertência da palavra de Deus. Isso é desde que o mundo é mundo. É só você olhar para trás. É só você desfolhar a história. Você vai ver em 1 Pedro 3,20 fala um pouco sobre esse passado. Deus avisou que o dilúvio estava a caminho, na época de Noé. E o mundo deveria se preparar para o dilúvio. As pessoas deveriam todas entrar na arca. Somente 8 pessoas acreditaram. Somente 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas. E foi avisado a todas as pessoas. Gênesis 19:12. Ló fez uma convocação para toda a sua família, que a cidade seria destruída. Ninguém deu crédito a Ló. Lucas 21:20. Jesus avisou que a sua geração seria destruída, que Jerusalém seria destruída. Mas as pessoas não deram crédito a ele. Jesus disse que na sua segunda vinda, agora, que está à nossa frente, o mundo também estaria desatento. O mundo estaria distraído, como estavam as pessoas nos dias do dilúvio. As pessoas estavam cuidando dos seus próprios interesses. A Bíblia usa um termo dizendo que estavam se casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, para dizer que as pessoas estavam cuidando dos seus próprios interesses, completamente distraídos, desapercebidos. Quarto lugar, versículo 3. A segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. A gente vive hoje num tempo de tensões. A gente vive hoje num tempo de convulsões sociais, econômicas, políticas, naturais. O mundo está num colapso. Hoje nós não vivemos um tempo em que se fala de paz e segurança, mas de guerras, inseguranças, fome e escassez. E vai ser nesse contexto, de maneira mais intensa, que o anticristo vai se levantar. No contexto em que as autoridades não terão respostas para nos dar soluções, portas abertas. Tudo que nós estamos vendo hoje se intensificará. A fome vai apertar mais, vai se alastrar mais, a escassez será mais abrangente, a crise será mais profunda. Ninguém terá uma solução para as nações. Mas nesse contexto de convulsões, o anticristo vai se levantar como alguém que tem, e de fato terá, a resposta para tudo. Ele terá no controle de suas mãos a resposta para a fome, para a escassez, para a crise econômica e política, social, natural. E a partir dele virá um tempo de segurança e paz. Hoje, de uma certa forma, pode haver um grande número de pessoas buscando ao Senhor e aos pés do Senhor, porque a crise está grande, dependemos dele. Mas quando sobrevier a paz e a segurança, muitos baixarão suas armas, relaxarão. E quando disserem paz, paz e segurança, então virá repentina destruição. E ele diz, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Naquele momento em que se ouvir falar de segurança e paz. E essa fraseologia aqui, paz e segurança, você vai ver que ela também ecoa nas passagens do Antigo Testamento.
Jeremias já falava sobre isso no capítulo 6. Ezequiel já falava sobre isso no capítulo 13. Miqueias já falava sobre isso no capítulo 5. Remetendo àqueles falsos profetas que no momento de crise dizia para o povo: não se importe com essa crise, está tudo bem. Hoje tem vitória para você. Hoje tem bênção para a sua vida. Vem aqui na frente quem precisa de um milagre, de uma bênção. É tudo para aqui agora. Vem do jeito que você está e continue do jeito que você está. Isso é desde os tempos antigos, irmãos. Já denunciado pelos profetas. Atividades dos falsos profetas que asseguravam que o povo não deveria ter medo de nada, se preparar com nada, mesmo diante da podridão da sociedade. Nessa passagem, no entanto, diz respeito mais ao mundo pecaminoso, que se consola nos seus deleites, achando que não vai acontecer nada. Afinal de contas, eu escuto essa historinha de segunda vinda de Cristo desde que eu era pequenininho. Isso é balela, isso é besteira. 2 Pedro 3:3 fala sobre isso. Será exatamente quando isso estiver sendo dito que lhe sobrevirá repentina destruição. Quando Cristo voltar, a sociedade, o mundo estará sendo marcada por paz e segurança. O mundo, os homens ímpios, eles terão um profundo, um grande senso de segurança. Os incrédulos do mundo são como bêbados, vivendo num paraíso falso, desfrutando de uma segurança falsa, achando que está tudo tranquilo, está tudo bem, quando não está nada bem. Os governos mundiais, os órgãos internacionais, estarão levantando monumentos à paz, estarão distribuindo prêmios Nobel da paz, mas uma paz aparente, uma segurança aparente. E os homens pensarão firmemente que estarão no controle da situação. E por isso, irmãos, nós podemos afirmar que a segunda vinda não será num tempo óbvio para as nações. Não é possível que Jesus venha agora. Não é possível. Está tudo tranquilo, está tudo bem. Foi resolvido, a economia, a política, a natureza, a ecologia, está tudo tranquilo. Até um certo ponto, dá para levar legal. Não é possível que ele venha agora. E os homens estarão, então, no auge da sua autoconfiança. Eles estarão se sentindo na fortaleza da paz interna e da segurança externa. Mas quando, porém, eles pensarem que estarão seguros, a Bíblia diz que lhes sobrevirá o maior perigo. Olha o que diz em Lucas 17:26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Estava tudo bem. Estava se falando de celebrações, de festa, tranquilidade, happy hours, point. Vamos dar uma volta, vamos para o shopping, se fosse nos dias de hoje, tudo tranquilo, churrascada, vamos marcar nossos encontros, está tudo beleza. Embora não tenha nada de errado nessas coisas que eu disse. O problema está em você viver tudo isso desapercebido, que Jesus está vindo. E aí diz o texto que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todas aquelas pessoas. Não ficou ninguém de fora. E o texto prossegue e diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, destruiu a todas as pessoas. E assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Paulo, ele prossegue e diz que a segunda vinda será inescapável. Inescapável. Paulo faz a sua segunda comparação, ele diz: como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não vai ficar ninguém de fora. Essa metáfora que Paulo usa aqui, ela é muito comum na Bíblia.
Ela foi descrita em Salmo 48, Isaías 13, Isaías 21, Jeremias 6, Jeremias 22, Miqueias 4. Essa metáfora da mulher que está para dar à luz, de parto. Ela é usada, então, para expressar dor, para expressar agonia, daquela experiência bem-vinda e muito querida, mas desagradável, de agonia e dor. E ele enfatiza, através dessa figura, a condição inevitável do julgamento, a condição inescapável do julgamento. Obviamente, para aqueles que estiverem despreparados. E para esses, o dia do Senhor vai ter um caráter de julgamento certeiro, irmãos. Não tem outra saída, não tem outro caminho. E o mundo, naquele momento, agonizará como uma mulher que está em trabalho de parto. É como diz o texto. A mulher grávida que traz no seu próprio ventre a alegria, a satisfação, mas também a causa da sua dor. E o mundo, na sua iniquidade, faz a mesma coisa. Porque o mundo, dia a dia, está nutrindo, está alimentando, está fortalecendo aquilo que vai fazê-lo passar pela essa grande dor e agonia. E a segunda vinda de Cristo não virá de forma repentina, não apenas de forma inesperada e repentina, mas de uma forma em que ninguém escapará. A palavra de ordem é julgamento e destruição. Absolutamente certo para aqueles que não deram créditos à palavra de Deus. Todos os seres humanos do mundo que não colocaram a sua confiança em Cristo, que não depositaram seus corações aos pés do Senhor, não viveram gloriosamente para Deus, vão ter que enfrentar esse terrível dia do Senhor. Então Paulo vai dizer aqui que será como a dor de parto que vem inescapavelmente para a mulher grávida. Paulo então está mostrando nessa metáfora a condição inevitável do julgamento. A gente vê isso também em Apocalipse 6, versículo 12. E Paulo aqui, ainda no versículo 3, ele diz que será um dia de glória para uns e um dia de terror ao mesmo tempo para outros. Dia de glória para uns e dia de terror para outros. Ou seja, se a segunda vinda de Cristo será recompensa para os salvos, a gente viu isso na semana passada, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, ao mesmo tempo será um dia de angústia, de terror, um dia de catastrófica destruição para os ímpios. É o que a gente encontra aqui no capítulo 5, versículo 3. Exatamente no mesmo instante que o mundo estará se orgulhando da sua paz, no mesmo instante que o mundo estará levantando a bandeira da segurança, promovida pelo anticristo, adorado, desejado entre as nações, uma repentina destruição virá sobre eles, e essa destruição será totalmente inesperada. O profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 6, ele descreve esse terrível dia. Ele diz assim, Isaías 13 e 6, Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem de Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e os corações de todos os homens se derreterá. O coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão dele dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. E esse dia é descrito como o terrível dia do Senhor. Será o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Cristo, como descrito em todo o capítulo 24 de Mateus. Será então um dia de glória para os salvos, mas de pranto, dor e perdição para os ímpios. E Amós vai descrever especificamente sobre isso no capítulo 5, versículo 18. Devemos também aguardar a segunda vinda de Cristo, mais um ponto, com profunda vigilância. Observa você que Paulo está usando todo esse parágrafo, está fazendo em todo esse parágrafo um contraste entre os salvos que estão preparados para a segunda vinda de Cristo
e os ímpios que estão despreparados. E ele faz esse contraste da seguinte forma. Versículo 1 e 2 do capítulo 5 aqui. É o conhecimento de um lado, é a ignorância do outro. Versículo 3, 4 e 5. Expectativa de um lado, surpresa do outro. Versículo 6, 7 e 8. Sobriedade de um lado, embriaguez do outro. Versículo 9, 10 e 11. Salvação de um lado, julgamento do outro. E essas verdades merecem destaques aqui. Em primeiro lugar, a vigilância é o resultado de uma transformação espiritual. Você só vai conseguir vigiar, se atentar para a segunda vinda, estar preparado, se você tiver uma vida espiritualmente transformada. E isso é obra do Espírito Santo em nós, irmãos. Quanto mais buscamos, quanto mais desejamos, quanto mais ansiamos o Senhor, quanto mais oramos, quanto mais choramos na presença dEle, quanto mais aos pés dEle estamos, mais transformados espiritualmente seremos. Isso não é obra das mãos humanas. Devemos estar vigilantes, mas só conseguiremos estar vigilantes se tivermos uma transformação espiritual em nós. Veja versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Paulo continua no seu contraste aqui entre os justos e os ímpios, salvos e os ímpios. Ele diz que os salvos são filhos da luz. É como se Paulo pegasse no gogó da sua igreja, dos seus irmãos, e sacudisse e dissesse: desperta, igreja, vocês são filhos da luz e do dia, não vivam como filhos das trevas. Reconheça a sua identidade, saiba quem você é em Cristo Jesus, assuma a sua postura de servo de Deus, não durma, esteja desperto. Vocês não são filhos das trevas, ou seja, vocês não vivem na ignorância e no pecado. Vocês são da luz, da santidade, da pureza. Está fazendo uma antítese aqui com os homens do mundo que estão em trevas, envolvidos pelas trevas, mergulhados nas trevas. E as trevas, que significa o pecado, estão penetrando no coração, nos corações desses homens, na mente dessas pessoas, em todo o seu ser. Essas trevas são as trevas do pecado. Essas trevas são as trevas da incredulidade. Essas trevas são as trevas do despreparo. Essas trevas são as trevas da preguiça espiritual. Essas trevas são as trevas da descrença, da frieza. Em razão dessas trevas, que os crentes, que os descrentes não estão sóbrios, não estão vigilantes. Eles estão obscurecidos, com seus corações e mentes obscurecidos. Escuta bem isso, irmãos. A segunda vinda de Cristo não vai pegar a igreja do Senhor de surpresa. Se você é servo de Deus, serva do Senhor, você é temente a Deus, você está aos pés do Senhor aguardando a segunda vinda, você não se preocupa, você não será pego desprevenido. O Espírito Santo vai testificar no seu coração o tempo todo. Vai fazer seu coração arder, vai fazer você chorar na presença de Deus, vai fazer você se preparar. Ele vai te ajudar a perseverar até o fim. Julgue-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie a si mesmo. Não seremos pegos de surpresa. Não estaremos, como ele vai usar aqui o termo, dormindo, ou seja, desprevenidos, despreparados, não. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos a lâmpada e o azeite nas nossas mãos. E nós estaremos esperando o noivo para ir ao seu encontro. Louvado seja Deus. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Glória a Deus. Então os salvos amam a segunda vinda. Não tem essa história de, pastor, eu sou salvo, mas olha, a segunda vinda agora não, Jesus. Era um pouquinho aí, Jesus. Os salvos amam a segunda vinda, os salvos, eles anseiam a segunda vinda, eles esperam a segunda vinda, eles estão com os joelhos no chão orando e dizendo: Maranata, ora, vem Senhor Jesus.
Eles desejam isso. Eles estão apressando a segunda vinda através de uma vida consagrada, através do serviço consagrado, através de uma vida santificada ao Senhor. E para nós, esses dias, irmãos, será um dia de luz e não de trevas. Louvado seja Deus. Os crentes foram transformados. Eles não são filhos das trevas, eles são filhos da luz. Eles não são filhos da noite, eles são filhos do dia. Eles não vivem de aparência como viviam aquelas 5 virgens nécias. Eles não vão deixar o seu preparo para a última hora. Quem são os salvos? São esses que se preparam agora. São esses que buscam agora. São esses que se consagram agora. São esses que choram na presença de Deus agora, porque reconhecem a sua natureza pecaminosa. E sabe que o seu pecado fere a santidade de Deus. Ofende a santidade de Deus. Então chora, arrependido. E diz, ai de mim, Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, não leve em conta os meus pecados, Senhor. Não olhe para mim segundo a minha procedência má, mas olhe para mim segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, porque são grandes e infinitos. Os crentes foram transformados. Eles não vivem de aparência. Eles são frágeis, são fracos, são limitados, eventualmente pecam. Mas eles não desejam aquilo. Eles não deixam para se preparar na última hora. Eles não se acomodam, eles não se confortam com mudanças apenas externas. Eles entendem a necessidade de uma mudança interior, de uma transformação interna, radicalmente, tal qual a luz se diferencia das trevas e o dia da noite, como diz Paulo aqui. E ele sabe que essa vigilância deve ser constante. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 6 e no versículo 7. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exortando sobre o perigo do crente imitar o ímpio. O perigo da igreja imitar o mundo. Em vez de influenciar o mundo. O que nós encontramos hoje, irmãos, é a igreja querendo ser igual ao mundo para atrair o mundo. Então alguém que é do mundo pisa na igreja e fala, mas meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou encontrando a mesma coisa aqui dentro. Paulo está dizendo isso é um perigo. Você não tem que ser influenciado, você tem que influenciar. Você não tem que imitar o mundo tem que olhar para você e ver a glória do Senhor em você e querer ser igual a você. E aí, meus irmãos, muda o linguajar, muda a mente, muda o coração, muda a postura, muda a roupa, muda o vocabulário, muda tudo. Tudo. Muda desejos, muda os prazeres, muda os interesses. E aquilo que era o seu deleite, aquilo que era o seu prazer já não é mais. E aquilo que seu coração ansiava, a promiscuidade, a prostituição, a pornografia, agora seu coração não deseja mais. As conversas, as más conversações, os amigos ímpios, os locais. Tudo isso não te importa mais, não te agrada mais, seu prazer não está mais ali. Aconteceu alguma coisa dentro de você, que agora seu vocabulário muda, agora sua mente muda, agora sua postura muda, suas amizades mudam, suas vestes mudam, seus ambientes mudam, seus desejos, seus deleites mudam. Aconteceu algo dentro de você. Sim, você passou a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Tudo mudou. Antes o seu coração era sinagoga de Satanás. Agora é templo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Paulo está exortando aqui o perigo do crente imitar o ímpio em vez de influenciá-lo.
Paulo está exortando aqui o perigo da igreja assimilar o mundo, em vez de confrontar o mundo. Nós não podemos colocar os nossos pés na forma do mundo, nos conformar com o mundo. Temos que confrontar o mundo. Ele diz que os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. É claro, Paulo não está falando aqui de dormir no sentido natural, ou seja, descansar. Ele não está falando aqui de dormir no sentido metafórico, ou seja, morrer. Paulo está falando aqui no sentido moral, de dormir no sentido como se nunca houvesse o juízo, como se o juízo não viesse. Dormir no sentido de distrair, despreocupar, desinteressar, dar as costas. Ou seja, o dormir no sentido do relaxamento espiritual. Dormir no sentido do relaxamento moral. Dormir aqui, na perspectiva de Paulo, trata-se de estar despreparado, da mesma forma que despreparadas estavam as virgens nécias, lá em Mateus capítulo 25, versículo 3. O que acontece com uma pessoa quando ela está dormindo? Eu sei que tem gente que tem um sono leve, mas talvez você seja aquela pessoa que tem um sono pesado. Sono pesado. Como o exemplo do pastor Antônio Marcos, na rede do sítio, no último passeio que a gente fez. Todo mundo, Sadraque, Mesaque e Abednego em volta dele, mexendo com ele. Ele naquele ronco profundo. Que inveja, que maravilha, vontade de dormir como ele. Sono tão pesado. Tem gente que abre a boca, baba. Tudo acontece à sua volta. Aí no dia seguinte você fala, você ouviu, menino, aquele tiro? Você ouviu aquela bomba? Você ouviu? Eu não ouvi nada. A pessoa tem um sono pesado, ela não está alerta, ela não está envolvida com nada que está acontecendo ao seu redor. Dessa forma, é aquele crente que está dormindo espiritualmente. Ele não está envolvido com as coisas de Deus, ele não está vigiando com nada sob o ponto de vista espiritual que está acontecendo à sua volta. E Jesus faz uma advertência em Mateus 25:13. Ele fala, cuidado, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O apóstolo Paulo, ele fala sobre dois aspectos vitais aqui, nessa preparação para a segunda vinda de Cristo. Ele fala então no versículo 6, já lemos, a necessidade de vigiar. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos. Vigiemos. Os filhos da luz devem estar atentos. Quando ele fala não durmamos, ele tem que dizer, seus olhos espirituais precisam estar abertos. Você tem que estar atento. Eles devem observar os avisos. Os avisos estão sendo dados. Falamos algumas semanas aqui, as trombetas estão sendo tocadas. São 7 trombetas, elas já foram tocadas, muitas delas. As catástrofes naturais são trombetas, as fomes, as pandemias são trombetas, essa crise, essa escassez mundial, essas convulsões políticas, econômicas, são trombetas de Deus. Estão dizendo, cuidado, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. O mundo não está percebendo, mas a igreja está preparada. São sinais. Nós temos que estar atentos aos avisos e às promessas. Viver em obediência à palavra, em obediência a Deus, porque o dia do juízo se aproxima. O que significa ser vigilante? É ter uma vida santificada. É se esforçar. Mesmo que você fale, mesmo que você erre, você cai, levanta. Você pecou, se arrependa, chore na presença de Deus. Não tenha prazer naquilo. Que o pecado na sua vida seja algo indesejado. Aconteceu por acidente de percurso. Não porque você se deleita naquilo. Mas se voltar para o Senhor toda vez que pecar e confessar para Ele o seu pecado, objetivamente, descrevê-lo. Senhor, foi isso que eu fiz, foi aquilo que eu fiz. E se arrepender.
e buscar um coração puro, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas celestiais, lendo a palavra, se esforçando para aplicá-la na sua vida, consciente da vinda do dia do juízo. Isso é uma precaução espiritual. Deixar de picuinhas, deixar de briguinhas. Tem hora que a gente faz questão de coisas tão pequenas. Brigamos por coisas tão pequenas. Irmão, o dia se aproxima, está próximo. Guarda o teu coração, guarda a tua mente em Cristo Jesus. É uma precaução espiritual, é uma precaução moral. Então ele fala aqui sobre essa necessidade, é um aspecto vital. Nessa preparação do povo de Deus, a necessidade de vigiar. Ele fala também aqui a necessidade de ser sóbrio. Ainda no versículo 6 ele diz, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O que significa ser sóbrio? É você estar cheio de ardor moral, cheio de ardor espiritual. E Paulo faz um contraste aqui, explicando que a embriaguez é o oposto da sobriedade. Como que fica um bêbado? Você que já bebeu muito já na sua vida, como que era a sua vida? Perde o controle, não é isso? O que mais? Uma pessoa quando bebe muito, ela perde as suas faculdades mentais. O que acontece quando uma pessoa bebe muito? Parece que ela perde o contato com a realidade à sua volta. Parece que não tem perigo, está tudo tranquilo. Ela não sabe nem onde está entrando, nem com quem que mexe, nem onde está indo. Ela perdeu o juízo. Completamente diferente de uma pessoa sóbria, porque ela tem autocontrole. A pessoa embriagada não se controla, e o sóbrio tem autocontrole. O sóbrio está atento aos perigos à sua volta, mas o embriagado não. O embriagado se mete em cada uma, que depois muitas vezes é preciso que alguém vá lá para retirá-lo. Assim é a vida de um homem sem Deus. O sóbrio vive preparado para a segunda vinda a todo instante. Meus irmãos, você não está aqui hoje à toa. Você não está me ouvindo através dessa rede social à toa. Devemos ter o azeite nas nossas lâmpadas todo dia. Não é só domingo, mas é todo dia. Devemos vigiar todo dia. Andar atento. Devemos aguardar a vinda do Senhor todo dia. Devemos orar para que Ele venha todo dia. Alguém fez uma pergunta para John Wesley um dia. E disseram para ele, John Wesley, o que você quer estar fazendo? Ou o que você vai estar fazendo quando Jesus voltar? E ele falou, eu vou estar fazendo o que eu faço todo dia. Porque todo dia eu vivo como se Jesus voltasse. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo, eu estou dizendo isso para vocês que conhecem o tempo. Já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções, não em contendas, não com ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Preparado devemos estar.
A igreja deve aguardar a vinda de Cristo de maneira ativa. 3 verdades Paulo destaca aqui. Olha o que ele diz no versículo 8. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha só, quem é que põe um capacete, irmãos? Quem é que põe a armadura? Quem é que põe a couraça? Quem é que desembainha uma espada? É aquele que está preparado, não é aquele que está fugindo. A sua postura não deve ser de fuga. A sua postura deve ser de enfrentamento. Não deve ser de um espectador passivo, mas tem que ser de um soldado na ativa, preparado para a batalha. Então, qual é a nossa postura diante da segunda vinda de Cristo? É não fugindo das nossas batalhas. Pelo contrário, nós entramos no campo de combate. E nós estamos nesse campo de combate como soldados de Cristo. Lembrando que não é pela força das nossas armas, nem pela força do nosso braço, mas a nossa vitória se dá simplesmente porque o general, o Senhor dos exércitos, ele vai à nossa frente. Vencedor invicto nas batalhas. Ele vai nos garantindo a vitória. Devemos lutar. Como que a gente luta? Acordando aqueles que estão dormindo. Você não tem que se conformar em estar só você aqui. Tem gente que você conhece que está dormindo. Essa pessoa tem que estar do seu lado, na presença de Deus. Lute por aqueles que estão dormindo. Desperte aqueles que estão dormindo. Ou será que você tem prazer de ir para a glória e ver a sua família ficando? Mas como Paulo, pega no gogó, desperta, sacode. Seus amigos, aqueles a quem o Senhor tem colocado diante de você, lute para acordar aqueles que estão dormindo. Como é que a gente está nessa batalha? Como é que a gente luta? Como é que a gente faz? Vigiando, para você não ser enredado pelas malícias, pelas astúcias do inimigo, porque ele coloca armadilhas ao nosso redor. Tem crente que está caindo em armadilha porque está distraído. Acorda, irmão. Desperta tu que dormes. Se prepare para aguardar o grande dia do Senhor. Segundo lugar, devemos proteger os nossos corações e as nossas mentes. Ele fala, tomando o capacete da salvação. Tomando o capacete da salvação. Revestindo-nos da couraça da fé. Essa couraça da fé e do amor é a proteção do coração. O capacete da salvação e da esperança é a proteção da mente. Proteja o teu coração, proteja a tua mente. A couraça protege o coração, o capacete protege a cabeça. Coração e mente devem estar protegidos na medida em que você entra nesta peleja, nesta batalha, que é a nossa vida espiritual, irmãos. O que significa o coração e a mente? A mente é a maneira que agimos e o coração é a maneira que pensamos. Como é que você lida com as suas dificuldades? Como é que você lida com as suas insatisfações? Pare um pouquinho, olhe para os seus últimos dias. O que tem deixado você aborrecido? O que tem deixado você triste? O que tem deixado você atordoado, angustiado? Como você está lidando com isso? A sua postura é natural, física, ou a sua postura é espiritual? Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Guarda a maneira que você pensa, a maneira que você age, porque essas coisas devem estar debaixo da proteção de Deus, enquanto aguardamos a segunda vinda. Mente e coração também fala da razão e da emoção. A nossa razão precisa estar protegida, a nossa emoção também. É a fé e o amor. Fé e amor, é a couraça da fé e do amor, ou seja, a fé e o amor são como uma couraça que cobre o nosso coração. Fé em quem? Em Deus. E amor por quem? Pelo povo de Deus. A esperança é um capacete, irmãos, resistente, que vai proteger os nossos pensamentos. Tem muita gente sem esperança. Tem muita gente chutando o balde. Tem muita gente
andando à torta e à direita, da maneira que quer, porque já cansou. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, nutre a sua vida de esperança. Jesus está voltando. Essa armadura aqui é a proteção espiritual para a cabeça, é a proteção espiritual para o coração, porque com a cabeça e o coração corretos, o homem vai andar direito. Sabe o que faz o homem andar torto? Sabe o que faz a turma de crentes aí andar tudo torto? É porque seu coração e sua mente está desprotegido. Está desprotegido. O salmista diz: tua palavra, Senhor, eu escondi, guardado no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração. O que eu vou fazer? Como que eu vou responder a isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou tratar essa causa? Como Jesus trataria se estivesse no teu lugar? Vai para a Bíblia. Coloca o teu joelho no chão, tua boca no pó. Meu irmão, você é crente ou não é? Ou seu coração pertence ao Senhor ou não? Ou você age movido pelo conselho do Senhor? Ou pelos seus próprios conselhos? Você tem liberdade para decidir isso. Só não reclama depois. Porque tem gente que faz a borrada e depois diz: Senhor, dá um jeito nisso. E lá no Salmo 81, versículo 10, o Senhor disse: eu te dei tantos conselhos, mas você não quis me ouvir. Siga o seu próprio caminho. É assim que você quer, vai lá e faz. É dessa maneira que você acha certo. Vai lá, meu filho. Toca a vida. Depois eu quero ver. Ele vai dando corda. E ele tem dado corda para muita gente. Mas está chegando o dia do basta de Deus. E aí será tarde demais. Guarda a tua mente e o teu coração de esperança. Terceiro lugar, como devemos aguardar a segunda vinda? Revestindo-nos de 3 virtudes, que a teologia chama de virtudes cardeais. É a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança. Nós encontramos elas 3 aqui no versículo 8. A fé e o amor, o texto diz que protege o nosso coração. E a esperança da salvação nos protege a mente. Ou seja, uma fé viva em Cristo, um amor profundo por Deus e pelo próximo, vai nos livrar dos dados inflamáveis do maligno. Uma esperança firme e gloriosa da salvação e recompensa que se consumarão na segunda vinda de Cristo vai proteger a nossa mente de qualquer dúvida, de qualquer sedução desse mundo. O que são a fé e o amor são qualidades essenciais que um cristão deve ter em relação a Deus, em relação aos homens. E o seu coração deve estar cheio da esperança, a esperança da salvação final. Porque ela é a garantia que nos capacita a perseverar, mesmo diante de todas as dificuldades da nossa vida. E aí o texto prossegue: a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo confiantemente. E o apóstolo Paulo tem aqui a garantia do futuro, porque ele faz aqui como se fincasse os pés no solo firme do passado. Ele tem certeza da glória porque ele está confiado na redenção que foi realizada lá na cruz. Ele não esqueceu da cruz, ele não esqueceu de Jesus, ele não esqueceu desse passado glorioso. 3 verdades benditas devem ser destacadas, e são destacadas aqui por Paulo, com respeito à nossa salvação. A primeira, ele fala sobre a eleição divina, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, você não foi destinado para o inferno, para a ira de Deus, para o juízo de Deus, para a condenação de Deus. Você foi destinado para a salvação. Ele fala então aqui da eleição divina. A nossa salvação não foi dada como resultado dos nossos méritos. Você não será salvo chegando no céu, batendo no peito e dizendo: eu fui um bom menino, uma boa menina. Não, meus irmãos, nós seremos salvos, somos salvos por causa do mérito de Cristo Jesus. Ele sim é digno de todo mérito, toda honra e toda glória. Nós fomos destinados pelo próprio Deus, é o que Paulo fala aqui. O que é salvação então, se nós não fomos destinados para a ira?
A salvação é o livramento da ira. Ele diz que Deus não nos destinou para a ira. E a salvação, então, é a apropriação dos resultados da obra de Cristo na cruz. Ele fala isso no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então ele diz, Deus nos destinou para a salvação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a redenção na cruz. Ele falou que é por meio de Cristo, na cruz. A razão pela qual os crentes podem aguardar a salvação e não aguardar a ira de Deus, se acha a pessoa de Jesus, que morreu por nós. Morreu por nós. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos sido destinados à ira. Mas se nós fomos destinados à salvação, foi porque alguém morreu para pagar um alto preço. Que importante você servir a Jesus, você valorizar isso, não transigir com os absolutos da Bíblia, da palavra de Deus, mas voltar o teu coração, não permitir que os relacionamentos, que as circunstâncias, que as adversidades, a sua rotina, desvie você desse caminho de amor ao Senhor, de devoção ao Senhor, de reconhecimento do sacrifício dEle, de santidade na presença dEle. Se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos sido destinados à ira. Mas a morte de Cristo, irmãos, teve um efeito de um sacrifício expiatório do pecado. Ele nos substituiu. Ele morreu no nosso lugar. Ou seja, ele ficou solidário à nossa pecaminosidade, para que nós pudéssemos também ser solidários à justiça que há no sangue de Cristo Jesus. Então, a nossa salvação é alcançada mediante Cristo Jesus. Não é pelos ensinos de Jesus, não é pelos milagres de Jesus, mas é pela morte e ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Jesus morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Terceiro lugar, a comunhão eterna. Veja no versículo 10, estamos já chegando ao final. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quando Paulo diz quer vigiemos, ele está falando que eles são vivos. E aqueles que dormem aqui, aqueles que morrem, vivos em Cristo, mortos em Cristo, estarão unidos. Mortos em Cristo ou vivos em Cristo, não importa numa condição ou outra, nós estaremos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Amém, irmãos? E unidos a Cristo reinaremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Porque nada e ninguém, nem no passado, nem no presente, nem no porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Então, a confiança na herança dessas bênçãos nos encoraja. Nos encoraja a viver de maneira recíproca. A viver de maneira a edificação mútua. Olha o que ele diz no versículo 11. E aqui a gente termina. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Reciprocamente. Como também estáis fazendo. Você não pode edificar somente a si mesmo. Ah, pastor, que culto abençoado, que manhã abençoada, que noite abençoada. O que foi aquele culto? Ah, que maravilha aquela palavra, aquele louvor, aquela oração. E você volta para casa de barriga cheia e ponto final. Você precisa edificar o outro. Você precisa compartilhar com o outro. Você vem para a igreja com um propósito. Seu propósito não é receber, seu propósito é dar. Seu propósito é dar adoração a Deus, é dar louvor a Deus, rendição a Deus. Seu propósito é abraçar o seu irmão, edificar o seu irmão, consolar o seu irmão, confortar o seu irmão, motivar o seu irmão. Não é pisar no seu irmão e amassá-lo, mas é abraçá-lo e levantá-lo. Você não pode se conformar em voltar para casa só recebendo e não compartilhando.
Porque compartilhar a nossa missão, ele diz a edificação mútua. O crente não apenas edifica a si mesmo, ele edifica o outro e ele é edificado também pelo outro. O crescimento espiritual da igreja não vai depender só do pastor, irmãos. Ah, mas a igreja não cresce espiritualmente, aquele pastor deve estar muito fraquinho. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada membro, postura de cada membro, capacidade de dar tudo o que puder dar, suprir, oferecer, ofertar, abençoar, de quaisquer formas. Grande parte do nosso trabalho, até a gloriosa vinda do Senhor Jesus, grande parte do nosso trabalho vai ser mais para confortar uns aos outros, porque o tempo vai apertar, o cerco vai apertar. E o nosso principal papel, um dos principais papéis nosso vai ser encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, suportar uns aos outros, confortar uns aos outros. Nós precisamos, irmãos, encorajar uns aos outros com respeito à nossa gloriosa esperança, porque a nossa pátria não é aqui. E o nosso destino não é para uma sepultura fria. O nosso destino é a glória de Deus.